No centro de uma cidade pequena, havia uma praça que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O mato crescia entre as pedras. O balanço rangia mesmo quando não havia vento. E os bancos, antes ocupados por conversas e risadas, agora acumulavam ferrugem, folhas secas e silêncio. Todas as manhãs, Celina passava por ali a caminho da padaria. Ela diminuía o passo diante de um banco específico, perto de um velho ipê. Às vezes tocava de leve a madeira apodrecida, como quem cumprimenta alguém que já não pode responder. Foi naquele banco que Augusto, seu marido, pediu sua mão em casamento. E foi ali também que, muitos anos depois, os dois dividiram um pacote de biscoitos enquanto esperavam o resultado de um exame que mudaria para sempre a vida deles. Augusto já não estava mais ali. Mas, para Celina, aquele banco ainda guardava a voz dele. Durante meses, ela tentou recuperar a praça. Foi à prefeitura, preencheu formulários e deixou seu telefone em mais de um balcão. Falou com comerciantes, escreveu um pedido para a associação do bairro e comentou com os vizinhos sempre que encontrava alguém no portão. Todos concordavam. É uma pena mesmo. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quem sabe no ano que vem. As pessoas não eram ruins. Estavam apenas ocupadas com seus próprios problemas. Para elas, reformar uma praça parecia grande demais, caro demais, distante demais. E, assim, os pedidos de Celina eram recebidos com simpatia e esquecidos antes do fim do dia. Numa tarde de domingo, procurando uma toalha no armário, Celina encontrou uma velha caixa de ferramentas. Era de Augusto. Dentro havia um martelo, 2 chaves de fenda, uma lixa quase nova e um pincel endurecido pelo tempo. Celina segurou aquele pincel e sorriu pela primeira vez em muitos dias. Na manhã seguinte, vestiu uma camisa azul, colocou a caixa num carrinho de feira e caminhou até a praça. Ela não sabia reformar uma praça, mas talvez soubesse cuidar de um banco. Celina começou retirando as folhas. Depois passou a lixa sobre a madeira, devagar, com as 2 mãos. O barulho áspero atravessou a praça vazia. Depois de alguns minutos, seus braços doíam. A poeira grudava no rosto. Uma das tábuas estava tão solta que ela não fazia ideia de como consertá-la. Mesmo assim, continuou. Não porque acreditasse que conseguiria terminar tudo sozinha. Continuou porque aquele era o único pedaço do problema que cabia em suas mãos naquele momento. Do outro lado da rua, Davi voltava do mercado quando viu a senhora trabalhando. Ele parou, observou por alguns segundos e perguntou: "A senhora está consertando a praça inteira?" Celina riu. "Não, meu filho. Hoje eu só estou tentando salvar este banco." Davi deixou a sacola no chão. "Posso segurar a tábua?" Celina entregou a ele a ponta da madeira. Pouco depois, Renato, o pai do menino, apareceu procurando pelo filho. Encontrou os 2 cobertos de pó, discutindo qual parafuso parecia menos enferrujado. Renato examinou o banco e disse: "Isso aqui precisa de uma furadeira. Eu tenho uma em casa." Ele voltou 15 minutos depois. O som da furadeira chamou a atenção do dono da loja de tintas. Ele atravessou a rua, mediu o banco com os olhos e ofereceu uma lata de verniz que estava parada no estoque. A moça da padaria apareceu com água e café. Um aposentado que passava por ali ensinou Davi a trocar os parafusos sem rachar a madeira. Ninguém havia saído de casa naquela manhã pensando em reformar uma praça. Mas, diante daquele banco pela metade, cada pessoa conseguia enxergar alguma coisa que podia fazer. O problema já não parecia uma praça inteira. Parecia uma furadeira, uma lata de verniz, 2 copos de água, 20 minutos de trabalho. Quando o sol começou a baixar, o primeiro banco estava pronto. Não estava perfeito. Uma das tábuas era mais clara que as outras, e Celina havia deixado uma pequena marca de pincel num dos pés. Ainda assim, era o banco mais bonito que ela já tinha visto. Na semana seguinte,
Renato voltou para cuidar do segundo. Davi trouxe 2 colegas para recolher o lixo. A padaria colocou uma caixa para receber doações de mudas. Uma professora organizou com os alunos a pintura dos brinquedos. Até a prefeitura, ao perceber a mobilização, enviou uma equipe para podar as árvores e trocar as lâmpadas. Pouco a pouco, a praça deixou de pertencer ao abandono. Passou a pertencer a todos. Meses depois, numa tarde dourada, Celina sentou-se no primeiro banco. Ao redor dela, crianças corriam. Um casal dividia um sorvete. Davi tentava ensinar a irmã menor a andar de bicicleta. Celina pousou a mão sobre a madeira restaurada e olhou para o lugar vazio ao seu lado. Por um instante, quase conseguiu ouvir Augusto dizendo que ela havia escolhido verniz demais. Ela sorriu. Celina começara aquele trabalho para preservar uma lembrança. Sem perceber, havia ajudado o bairro a criar muitas outras. Talvez ninguém tenha ajudado Celina no começo porque o pedido parecia grande demais e não tinha um ponto por onde entrar. Quando ela começou, não provou que não precisava dos outros. Provou justamente o contrário, mostrou onde a ajuda era necessária. Pedir ajuda não é fraqueza. Há dias em que pedir é o único gesto possível, e todos nós merecemos ser ouvidos também nesses dias. Mas, quando ainda conseguimos dar um pequeno passo, por menor que seja, algo muda. O esforço visível transforma um desejo distante em um convite. Nem todo mundo sabe como salvar uma praça. Mas muita gente sabe segurar uma tábua. E, às vezes, tudo o que uma grande mudança precisa para começar, é de alguém disposto a cuidar do primeiro banco.